irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo das nossas devocionais e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 130. Salmo de número 130, que é um cântico de romagem e que tem o título Das Profundezas Clamo ao Senhor. E com certeza esse salmo tem tudo a ver com a nossa situação hoje, né? Que estamos dentro dos nossos lares, não podemos sair com muita frequência, devemos evitar, inclusive, e parece que nós, mesmo em nossa casa, né, mesmo com toda a segurança, parece que a gente está assim dentro das profundezas, né, clamando ao Senhor. E o texto diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Que salmo maravilhoso! Ele fala de redenção, ele fala de perdão dos pecados e ele fala sobre o anseio pela presença de Deus. E se você está aqui conosco hoje para ouvir essa devocional, essa transmissão ao vivo, é porque você tem anseio, desejo por mais da palavra de Deus e você entende a dependência do seu coração pelas coisas celestiais. Então vamos orar nesse momento, invocando a bênção do Senhor, a graça do Senhor, porque o perdão está com Ele, está com o Senhor. E por que estar com Ele? O Salmo responde, para que nós o temamos. Então, em tremor, nós nos achegamos à presença do nosso bom e soberano Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite. Te bendizer, Deus, por todas as graças recebidas. Te agradecer, Deus, por cada bênção derramada sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Te rogamos nessa noite que, mais uma vez, a tua palavra seja pregada com precisão, sabedoria, clareza, para que corações e vidas, Senhor, sejam alcançados. Eu rogo, Deus, pelos membros da Igreja Presbiteriana, rogo, Deus, por todos os cristãos que estão assistindo essa live, aqueles também, Deus, que não professam fé alguma, mas estão aqui interessados em ouvir uma mensagem que traga conforto, que traga direção, que traga também edificação e mudança. E peço, Deus, para que a tua graça soberana e poderosa, irresistível, atue de maneira poderosa nesses dias e nesse tempo, Senhor. Abençoa toda essa transmissão, abençoa cada momento, Deus, que nós teremos juntos aqui com os nossos irmãos por meio virtual, Senhor. Que a tua graça, Senhor Deus, nos abençoe poderosamente, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós vamos ter um momento, né, de louvor, de adoração, e nós vamos cantar o hino 295 do Cantor Cristão, na versão do AD solto. E você que está aí do outro lado sabe que vai aparecer a letra, então fique aí conosco e cante essa canção. Vamos cantar para a glória e louvor do nosso bom Deus, essa canção tão cristocêntrica, tão centrada na palavra de Deus que nos dá esperança. Hino 295 do Cantor Cristão. Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas
submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto o teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Maravilha, meus irmãos. Chegou a hora de dar uma boa noite para os nossos irmãos e nossas irmãs que estão aqui assistindo conosco. Estou olhando aqui pelo celular, estou vendo aqui o Benedito aqui com a gente, Ditinho, nosso presbítero, Elano Rocha. Rocha, eu tenho uma música para você no final dessa live, dessa transmissão ao vivo, e eu vou dedicar a você, meu querido, que gosta daquelas músicas antigas, então, ó, fica atento aí. Minha querida aqui, ó, Dona Sandra Lemes, tá aqui, boa noite. Demétrios, forte abraço, meu querido. Adriano aqui conosco, Deus te abençoe, boa noite. Reverendo Aguinaldo aqui conosco assistindo também. A Daniele Braz, com certeza junto com seu filho Danilo, Deus abençoe. Raquel Damasceno, olha, boa noite, graça e paz. Manda um abração aí pro Diniz. Estamos aqui com a Dona Maria Helena, Deus abençoe, um forte abraço, Dona Maria Helena. A Érica aqui conosco, sempre aqui, Deus abençoe.
Alexandre Francisco, nosso diácono, Deus abençoe também, meu querido. Maria Salles conosco aqui, Deus abençoe. Thalita, obrigado por estar aí com a gente também, né? Uma das nossas grandes obreiras aqui da nossa igreja. Tá aqui a Dalva Aquino também, Deus abençoe, Dalva. A Dulce, o Tiago Alexander, Dona Uberlândia, forte abraço. Marcos Aquino e família, todos aí conosco, Deus abençoe. Dona Maria do Carmo, um forte abraço. Dona Maria aí, sempre presente. Tá aqui também a Helena Ferreira, Deus abençoe, seu Moacir, a Ellen, todo mundo aí. Dinair, um forte abraço. Dona Esther Aquino, Dona Esther, muita saudade. Em breve estaremos fazendo aquela reunião sagrada aí nessa casa, louvando e adorando ao Senhor em culto. Eu nunca me esqueço que Dona Esther foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que eu visitei, e a primeira vez que eu visitei a Esther, nós praticamente cantamos o inário todo numa tarde na casa dela. Foi muito agradável. Eu aprendi até hinos que eu não conhecia. Que Deus abençoe poderosamente. Está aqui o João Esdras também conosco. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Muito obrigado por estarem participando aqui conosco, né? Isso mostra que você tem um compromisso com a sua igreja, né? Com a sua congregação, com o seu povo e principalmente com a palavra de Deus. Então vamos louvar a Deus mais uma vez, e nós vamos escutar agora uma canção também do AD Souto, né, que é Eis-me Aqui, que foi composta pelo Asaf Borba, e esse está na versão do AD Souto, que é lá do Cariri da Paraíba. Que Deus nos abençoe nessa hora. Vamos ouvir essa canção. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso
Canção maravilhosa, não? E por que que a gente separou essa canção para esse momento? Porque a gente vai ter um momento missionário. Faz muito tempo, né? Desde quando nós tivemos que fechar o nosso templo e nos reunir aqui virtualmente, nós ficamos sem momentos missionários. E normalmente nós estamos divulgando no próprio WhatsApp, né, as mensagens referentes ao campo missionário, né? Recentemente, o nosso querido irmão Joaquim Etelvina compartilhou conosco, né, uma mensagem de um pastor da Sibéria, né, e que precisava de ajuda e precisava de recursos, e graças a Deus, Deus tem abençoado poderosamente a vida daquele irmão para poder reconstruir a igreja lá, que infelizmente foi destruída. Hoje eu quero compartilhar com vocês o missionário Adivanilson Souto. Todas essas músicas que você tem escutado, que eu tenho transmitido do cantor cristão, essa que agora é uma versão do Asaf Borba, foi feita por ele, cantada por ele. E o que você vê a sigla ali, né, AD Souto, né, é porque o nome dele é Adivanilson Souto, né, e ele é de Cariri, do Cariri paraibano. E pasmem, irmãos, ele é um missionário presbiteriano que está trabalhando na igreja presbiteriana de Sumé, numa plantação, e ele também é parceiro do congresso Consciência Cristã, que acontece lá no Nordeste todo ano, que normalmente estão presentes Augusto Nicodemos, Reverendo Hernandes Dias Lopes e outros grandes nomes do meio evangélico reformado, né? Então é um irmão, né, que hoje eu tive o contato com ele, tive o prazer de conversar com ele, inclusive comprei o material dele, né, para eu escutar as suas canções, e todas essas canções que estão ali disponíveis na internet, você pode comprar o CD dele digital, em formato digital, e tudo que você compra dele é usado no campo missionário. Você deve lembrar que na última transmissão nós tivemos uma queda, e foi por quê? Porque o YouTube e o Facebook rastreiam, né, a questão dos direitos autorais. E alguns artistas evangélicos que nós usamos para transmitir aqui, teve que ser barrado a transmissão porque tem direitos autorais. E o trabalho dele nunca era barrado. E a gente, né, conversava aqui com o João, falando, nossa, mas o do AD Souto sempre passa. Será por quê? E quando eu entrei em contato com ele, ele disse que ele não recolhe nenhum tipo de direito autoral com as canções que ele grava. E assim ele pode abençoar toda a igreja, né? Então nas nossas transmissões nós vamos sempre usar mais canções dele. E eu peço oração pela vida dele, pelo campo missionário da Igreja Presbiteriana de Sumé, onde ele está ali como missionário presente, sustentado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, um jovem pastor com um talento maravilhoso, com uma voz maravilhosa, que Deus levante mais pessoas assim, que pregue o evangelho no campo e que use todos os seus talentos e recursos para a glória de Deus. Ele também já gravou o CD do Novo Cântico também, várias canções, e clássicos também da harpa cristã. Então depois eu vou disponibilizar para os irmãos, tá, o endereço eletrônico dele, o telefone dele para você entrar em contato, tá, ok? Então ore por esse missionário. Adivanilson Souto é o nosso missionário de hoje. Eu gostaria de orar pela vida dele e pedir a toda a igreja que esteja intercedendo por esse trabalho missionário lá no Cariri paraibano. Senhor, nós queremos te engrandecer e te louvar por essa noite. Queremos te agradecer pela vida, Senhor, do Adivanilson Souto, Senhor. Um instrumento na mão do Senhor que tem proclamado a tua palavra por meio de pregações e por meio de canções. Eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor tem levantado no nosso meio pessoas que estão preocupadas, Senhor, com a centralidade da palavra, Senhor, nas canções. Quero te louvar, Deus, porque Ele não tem deixado, Deus, que uma tradição tão linda de cânticos, Deus, seja perdida, mas tem sido usado poderosamente na tua mão para simplesmente dar uma nova roupagem, Deus, para essas canções, para que as gerações de hoje, Senhor, as gerações que estão aqui hoje presentes, possam conhecer de uma maneira mais agradável, Senhor, essas canções e essas letras que são cristocêntricas. Senhor, abençoa o campo missionário, Deus, de Cariri paraibano, abençoa a Igreja Presbiteriana de Sumé, abençoa, Deus, toda a família do AD Souto, Senhor,
tenha, Senhor, misericórdia e age com providência cada vez mais no campo missionário. Te pedimos também pelos nossos irmãos, Senhor, que estão na Sibéria, nossos irmãos, Senhor, que estão pregando o evangelho em diferentes lugares. Nos lembramos também aqui, Senhor, dos nossos missionários, ó Pai. Abençoa o Joaquim, abençoa a Teuvina, ó Pai. Abençoa também a vida do nosso querido irmão reverendo Vladimir, nosso querido irmão, Senhor, Fábio Genovez, pastor na França, que está lá naquele campo missionário. Pai, guarda aquela família, guarda aquela casa poderosamente, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo das tuas mãos poderosas. Abençoa a vida do Ronaldo, Senhor, que também está iniciando um trabalho na Nova Zelândia, Senhor, que o teu poder, Deus, esteja sobre a vida dele, Senhor. Te pedimos pelas nossas missionárias, Senhor Deus, que estão também na Espanha, que a tua mão poderosa, Senhor Deus, venha sobre as suas vidas, Senhor. Guarda-os poderosamente, ó Pai. Abençoa os missionários, Senhor Deus, que o Senhor levantou para pregar o evangelho nessa nação e fora da nação. E desperta sempre a tua igreja, Senhor Deus, para orar e para clamar e investir, Senhor Deus, nessa obra, Senhor, porque essas obras, Deus, simplesmente nos trarão um galardão eterno, ó Pai. Nós assim te louvamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, agora nós vamos louvar a Deus com a nossa equipe de música e eles vão cantar Porque Ele Vive. Que Deus assim nos abençoe com essa canção que faz parte do nosso... Estamos aí de volta, meus queridos. Eu quero aproveitar esse momento também para fazer algumas menções, né? Vários irmãos estão entrando aqui para assistir e eu quero pedir oração pela vida do seu Machuca, dona Georgina. Seu Machuca, durante a semana passada, perdeu, infelizmente, um dos seus irmãos,
né? Nós estivemos lá. Infelizmente, por causa da questão do coronavírus, né? Apenas 10 pessoas poderiam ficar ali presentes e eu não pude ficar até o fim, fui apenas até lá, vi que boa parte da família que eu conhecia não estava presente, então retornei para casa, liguei ali para o Leandro Machuca, né, para dizer, né, dos meus sentimentos, e também quero pedir oração pela vida do André Francisco, que é lá da minha cidade, meu vizinho, amigo de infância, e na semana também perdeu a sua mãe. Que Deus esteja abençoando e consolando toda a família, agraciando, porque com certeza a dor é grande, a dor é muito forte, mas Deus é maior. Quero mandar também aqui um abraço para uma colega muito querida do meu tempo de adolescência, lá da Igreja Metodista de Cascatinha, que é a Isabel Coura. Isabel, um forte abraço, Deus abençoe poderosamente a tua vida. Muito obrigado por estar aqui participando conosco nessa transmissão ao vivo, ok? Então vamos para a mensagem, para a palavra de Deus, e eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Lucas 18, do verso 9 ao verso 14, e a mensagem de hoje é a oração de 7 palavras, né? E eu tenho certeza que Deus há de nos confrontar e há de nos desafiar nessa noite. Amém? Vamos lá, Lucas 18, verso 9 ao verso 14, diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção do Senhor para essa mensagem, para essa exposição, para que Deus mais uma vez fale as nossas vidas, porque eu tenho certeza que, embora eu tenha aqui muitos amigos assistindo, você não quer ouvir o seu amigo, você quer ouvir a palavra de Deus falando ao seu coração. Então vamos orar juntos, mesmo virtualmente, clamando para que Deus fale poderosamente as nossas vidas. Pai, te louvamos, te agradecemos por esse tempo. E agora, ó Pai, que vamos ouvir a mensagem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha primeiramente misericórdia do pregador, misericórdia da minha vida. Que tudo que eu venha falar, Deus, seja consoante a Tua palavra. Que eu não venha escapar nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu venha falar aquilo que o texto diz para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Abençoa, Deus, cada pessoa que está assistindo e ouvindo nesta hora, Senhor. Que a Tua palavra encontre lugar certeiro nesses corações e que a Tua palavra frutifique para a honra e glória do Seu santo nome. Nós assim te louvamos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos diante do Evangelho de Lucas e eu particularmente, até mesmo lá na igreja, eu fiz várias exposições dentro do Evangelho de Lucas para a igreja. E uma das coisas que fica muito clara dentro do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho da oração. É um evangelho que mostra muitas vezes Jesus se retirando para orar, Jesus orando por pessoas, orando para escolher os seus discípulos e também trazendo ensinos preciosos sobre a oração. Dentre eles, esse de Lucas 18. E no capítulo 18 ele vai contar uma parábola. E, como você sabe, boa parte da pregação de Jesus, do ensino de Cristo,
foi através dessas grandes e maravilhosas ilustrações. E é curioso perceber que as parábolas, para alguns estudiosos, parece que elas tinham um fundo real. Ou seja, parece que Jesus presenciou alguma história, alguma ação, alguma atitude de uma pessoa e dali ele se inspirou para escrever essas parábolas. Outros, porém, vão dizer, não, boa parte das parábolas, na verdade, são ficções, né, que têm como um fim último trazer um ensino ético, moral, que está focado e fincado dentro do Evangelho. A essência do Evangelho simplesmente emana dessas parábolas. Seja como for, se foi de uma questão real ou de uma questão fictícia, o ensino é verdadeiro e o ensino é para as nossas vidas. E a primeira coisa que a gente pode destacar aqui é o foco da parábola. E no verso 9 ele vai dizer assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então Jesus já anuncia logo de cara a proposição da sua parábola, qual é o objetivo, onde que ele quer chegar, qual é o ensino que ele quer nos apontar. E a preocupação de Jesus aqui é com aquelas pessoas que, por mais espirituais que pareçam ser, elas desprezam as outras. E o desprezar aqui significa considerar como nada, considerar como algo completamente sem importância. E olha que curioso, toda essa parábola é construída dentro do templo, na hora da oração, na hora do sacrifício. E aquele recurso espiritual que Deus nos providenciou, que é a oração. Um dos personagens dessa parábola, ele simplesmente converte esse momento devocional em um momento profano, em um momento em que Deus não se agrada e, infelizmente, a oração desse homem é aquela oração que não passa nem do teto, ou melhor, não passa dele mesmo, morre nele. E é engraçado que você vê aqui, em segundo lugar, a apresentação das personagens. Em se tratando de uma narrativa, né? Eu lembro quando eu era professor de língua portuguesa na escola e eu dava aula de interpretação de texto. E eu amava dar aula sobre as narrativas porque 60% das escrituras são narrativas. E dentro de uma narrativa você tem um narrador que conta uma história em primeira ou terceira pessoa e ele conta essa história falando de alguns personagens dentro de um cenário e dentro de um tempo. E aqui a gente vê tudo isso acontecendo, todas essas linhas teóricas, vamos dizer assim, todas essas bases teóricas dentro da parábola. E quando ele vai apresentar os personagens, Jesus é bem proposital. E ele fala de dois homens no verso 10, que subiram ao templo com o propósito de orar. E orar, como a gente viu no domingo, está entre os pilares da vida devocional, da vida espiritual, porque para um grande judeu, né, dar esmolas, orar e jejuar eram as 3 colunas da vida devocional. E aqui Jesus está mais uma vez confrontando o ser humano no seu íntimo sobre esse pilar que se chama oração. E diz que um era fariseu e o outro era publicano. E o fariseu, né, ele deveria, olha que engraçado, dentro da cultura judaica, ele deveria agradecer por 3 coisas todos os dias. Primeiro, por não ter nascido gentio, ou seja, quem não é judeu é gentio. Então ele tem que dar graças a Deus porque ele não é gentio. Segundo, ele tem que dar graças a Deus por ele não ter nascido cidadão romano, que para eles era uma aberração. E em terceiro lugar, se manifesta assim o preconceito e o radicalismo da religiosidade, como que a religião mata e destrói, não ter nascido mulher. Então eles colocavam a mulher em segundo plano. Agora olha que curioso, a palavra de Deus nunca faz isso com as mulheres. Sempre coloca a mulher e o homem em pé de igualdade diante de Deus. É verdade sim que ela aponta, né, papéis diferentes e capacidades diferentes entre o homem e a mulher. Mas isso não quer dizer que um é inferior ao outro ou superior ao outro. Aí tem também um publicano.
E esse publicano é um cobrador de impostos a serviço de Roma. Ou seja, ele é um traidor da pátria. Então tenta imaginar que seria mais ou menos assim. Na época do nazismo na Alemanha, né, havia alguns soldados judeus que denunciavam outros judeus. E eles eram tidos como traidores da pátria. E os publicanos eram traidores, porque além deles trabalharem para Roma, cobrarem os impostos, cobrarem a mais, ficarem com uma parte e pagar a Roma, né, eles oprimiam o seu próprio povo. Era um traidor. E é engraçado que Jesus vai pegar a figura do traidor e ele vai pegar a figura de um homem de espiritualidade elevada, mas é um fariseu que só faz tudo por aparência. E olha que curioso, terceiro aspecto, Jesus agora vai mostrar o conteúdo dessas orações. E a primeira oração é feita pelo fariseu. E olha o que ele diz no verso 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lembra do domingo passado? Ele está falando de dízimo, ele está falando de jejum e ele está falando, olha lá, João, de oração. Só que tudo que ele está fazendo aqui, Deus não está se agradando. E nós temos que ter um cuidado muito grande com certas coisas. Por exemplo, hoje a gente vive um momento, eu costumo brincar lá na igreja, que antigamente, né, a gente falava de frase de caminhão. Hoje a gente tem frases de Facebook. E aquelas frases de impacto, aquelas frases que são lacradoras, como diz os adolescentes, né? Engraçado que hoje eu li uma frase muito interessante e que ilustra bem essa situação, que fala assim: as mãos que ajudam são mais santas do que aquelas que rezam. Gente, conforme a gente aprendeu no domingo passado, a gente vê claramente que nenhuma boa obra é sinal, ou melhor, que nem toda boa obra é evidência real de espiritualidade. Tem pessoas que fazem boas obras a fim de aparecer, a fim de se autopromover. E este homem está orando para a sua autopromoção. E a sua oração é uma dedicatória, é um louvor, é uma adoração a si mesmo, ao que ele faz, suas obras. Então nós temos que ter muito cuidado. É verdade que todo verdadeiro homem e mulher de fé terão boas obras, mas não é verdade que todas as pessoas que fazem boas obras estão fazendo motivados pela fé. Então isso tem que ficar muito claro na consciência da gente. E inclusive na oração. Quantos muitas vezes gostam de divulgar? Estou aqui no monte orando sozinho. Mas quem é que está filmando? Né? Então coloca aquela foto. Outros chegam na igreja, né, abre a igreja para oração e faz aquele selfie para dizer que está orando. Né? Pessoas lá fazendo transmissões ao vivo e coisas do tipo. Não sou contra a oração, irmãos. Mas nós devemos ter muito cuidado com as motivações, aquilo que rege o nosso coração. E ele orou também cheio de justiça própria. Ele fala que ele não é roubador, ele fala que ele não é injusto, ele fala que não é adúltero e ainda se compara ao outro que está lá. Não sou como esse publicano. E uma das coisas que Jesus sempre vai nos confrontar é na essência do nosso coração, é no profundo do nosso coração, aquilo que está lá embaixo. A grande verdade é, talvez você nunca roubou nada na sua vida, mas a vontade está lá. Talvez você nunca adulterou, mas a vontade, o desejo está lá. Talvez você sempre se comparou com outras pessoas até para mostrar que é superior. Nossa, ainda bem que eu não sou igual a família de Beltrano, ainda bem que eu não tenho uma esposa igual fulano, ainda bem que eu tenho um emprego melhor do que o outro, ainda bem que meu carro é melhor que o do outro. A gente sempre faz esses tipos de comparações. E Jesus agora começa a confrontar a vida de oração deste homem, ou melhor, da sua audiência, no mais profundo do seu ser. Agora olha que curioso, a oração do fariseu
tem 34 palavras de autocongratulação. 34 palavras jogadas ao ar, mas que nunca chegou ao santuário, nunca chegou à presença de Deus, nunca chegou no altar de Deus, nunca foi ouvida por Deus. E se você nessa noite quer ter uma oração que é ouvida pelo Senhor, primeira dica, a humildade ao se aproximar diante de Deus. Cuidado ao apresentar as tuas obras diante do Altíssimo, porque essas obras podem ser obras reprováveis, desagradáveis, às quais Deus não se agrada e não sente prazer algum. Longe esteja de nós ter uma ação ou ter uma adoração ou uma oração que Deus não se agrada e Deus não se move. E pior ainda, que não vamos obter a resposta da nossa oração. Na verdade, esse fariseu já teve a resposta da oração dele. Ele simplesmente queria se autopromover e ele conseguiu. A diferença é que ele se autopromoveu dele para ele mesmo. Não passou dele, não passou de uma capa, não passou de uma encenação diante do santuário perante o sacrifício que estava acontecendo naquela hora. E é engraçado que no momento de introspecção ele vai se comparar ao semelhante. E eu trouxe aqui duas citações, uma de um pregador reformado do finalzinho do século XVIII, início do século XIX, que foi Jonathan Edwards. E ele é muito citado por John Piper, um dos meus pregadores favoritos, né, e escritor também, um dos meus escritores favoritos. E ele cita uma das resoluções de Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards diz assim: resolvi em todos os aspectos, tanto no falar como no fazer, como se não existisse ninguém mais vil do que eu, como se eu mesmo houvesse cometido os mesmos pecados ou tivesse as mesmas imperfeições e falhas que os demais têm, e que jamais permitirei que o conhecimento das falhas dos outros produzam nada mais do que vergonha em mim mesmo, e seja apenas uma oportunidade para eu confessar meus próprios pecados e miséria diante de Deus. Certa vez, Spurgeon deu uma ilustração, um grande pregador batista também do século XIX, finalzinho do século XIX, início do século XX, e ele dizia que a pregação do evangelho é semelhante a um mendigo que encontra pão e vai até os outros mendigos e diz assim: o pão está lá. Ele não é uma pessoa que se vê acima da moralidade. Ele não é uma pessoa que se vê acima dos outros. Ele não se compara aos outros. Ele simplesmente vê nos outros aquilo que ele também é. Então isso, meus irmãos, é muito precioso. Chega de santarrões dentro da igreja. Chega de pessoas que acham que são extremamente espirituais e que os outros não são tão bons quanto eles. Isso é uma armadilha. Eu costumo fazer um trocadilho com um dito popular que diz que às vezes numa empresa, né, quem trabalha em empresa ou quem trabalha em indústria, né, às vezes fala assim: nossa, aqui tem muito cacique para pouco índio, né? Só que no meio da igreja a gente tem que dizer mais ou menos assim: aqui tem muito santo para pouco pecador. Então, se nós somos chamados de santo nas Escrituras, é porque a obra graciosa e poderosa de Deus nos santificou. É por isso. E nada mais. Não há nada interessante em nós que pudesse causar alguma atração em Deus. Ele simplesmente agiu porque ele é soberano e porque ele é amoroso e porque ele é muito bondoso. Outro pregador batista americano, já no nosso tempo, século XXI, ele vai dizer assim: se focalizarmos nos outros na tentativa de justificar a nós mesmos diante de Deus, ou de exaltar a nós mesmos como gigantes da fé, não cresceremos como deveríamos e nos iludiremos pensando que somos melhores do que realmente somos. É uma armadilha. É uma armadilha. E continuando, nós temos aqui em quarto lugar agora a oração do publicano. A oração de 7 palavras. O fariseu orou em 34 palavras. Este homem ora em 7 palavras. E ele vai dizer assim, verso 13. O publicano estando em pé, agora olha a diferença, longe,
não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, ele orou de si para o Deus misericordioso. Ele não orou de si para si. Ele orou de si para aquele que tem o perdão, para aquele que tem a graça, para aquele que nós devemos temer e tremer, porque ele é santo, porque ele é soberano, porque ele é poderoso. Ele age de misericórdia para quem ele quiser. E sabendo disso, sabendo que ele é um pecador, e diante do seu autoexame, que era preciso, eu sou um pecador, ele ora. E meu querido, Salmo 51, verso 17 vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Isaías 57, texto profético, verso 15 vai dizer assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Queridos irmãos, no início dessa mensagem, antes de eu começar a mensagem, eu citei a questão da perda do irmão do seu Machuca e citei a perda da mãe do meu querido amigo André, pessoa que eu estimo muito, que tenho no meu coração, e toda a sua família, são pessoas que eu gosto muito. E Deus está dizendo aqui nessa palavra, eu espero que você esteja ainda aí online com a gente, André, é que Deus, lá no seu santo e alto lugar, onde Ele habita, onde há só santidade e pureza, Deus diz nesse texto de Isaías, que Ele habita também com aquele que está abatido de espírito. Onde estava Deus quando você perdeu a sua mãe? Onde estava Deus quando o seu Machuca perdeu o seu irmão? Com vocês, no abatimento do coração de vocês. Onde Deus estava no nosso sofrimento? Na cruz do Calvário. Ele está conosco. Onde Deus está nessa hora? Conosco. Com você que está com o coração arrependido, está com o coração contrito, está abatido, está num estado de total dependência de Jeová, do Deus Todo-Poderoso, de Yahvé, o Senhor. Ele está com você. 1 João, capítulo 2, verso 1 a 2, diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, com letra maiúscula. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro, pelos do mundo inteiro. Jesus é o justo. Jesus é o sem pecado. Jesus é aquele que não falhou e é aquele que nunca falhará. É o que está conosco, é o que esteve no madeiro, é ele quem nos salva. Queridos, aqui salta algo muito tremendo. Porque a falsa religião mata, a falsa religião destrói, a falsa religião cria fariseus, a falsa religião cria pessoas robotizadas, criam pessoas perversas, insensíveis, sem empatia, sem desejo de ver mudança e pior, cegas, porque elas não conseguem ver a si mesmas diante do espelho e nem muito menos diante da oração e diante do Senhor, e na hora do sacrifício. E esse homem vai dizer, ser propício a mim. Ou seja, é uma palavra que nos aponta para a propiciação de Cristo. Ou seja, a misericórdia triunfa sobre a justiça. O que nós merecemos de Deus, na verdade? Nós merecemos é o inferno, nós merecemos é o pior, nós merecemos tudo de ruim. Mas a misericórdia, a propiciação de Cristo supera a justiça e nos livra da condenação eterna. E isso é glorioso. E eu preciso te fazer algumas perguntas para a gente caminhar agora para o final. Qual é a sua visão sobre si mesmo? Qual é o conteúdo
da sua oração? Quais são as comparações que você tem feito ao longo da tua jornada? E como eu disse, a religião de um homem pode ser a sua própria ruína. Notem bem isso. A religião de um homem pode ser a sua própria ruína. Cristo estava sempre fora da falsa religião. Cristo é aquele que entrou lá na aldeia dos Gadarenos, uma aldeia pagã, para expulsar demônios de um homem pagão que sofria influência maligna e o libertou. E dali ele vai para a casa de um alto sacerdote. Ele não está preocupado com que as pessoas vão falar dele. Ele está preocupado com a salvação. Ele está preocupado com a pregação pura e simples do Evangelho. Ele está ali para cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer. Nosso Deus não é um legalista, nem mesmo um religioso. Como eu já disse em pregações aqui, a religião é a tentativa do homem de se aproximar de Deus, comprando Deus e pagando pedágios. Mas o Evangelho não é a tentativa, é a ação de Deus que vem em direção a nós para nos salvar e através do madeiro. A obra completa é feita. E mais, a nossa própria severidade de vida pode resultar em perdição. Queridos, desconfie de pessoas severas. Elas muitas vezes estão se defendendo de si mesmas, atacando outras, porque ele sabe que aquele desejo mórbido, que aquele desejo sádico, de que aquele desejo pecaminoso o consome, e a forma dele lutar contra esse desejo, contra esse pecado, é atacando o outro, é se comparando com o outro, dizendo eu não faço como ele faz, mas o desejo está lá dentro dele ardendo, e ele se torna uma pessoa severa, dura e sem misericórdia. Deus nos chama a olhar para as pessoas com misericórdia. Deus é aquele que salva o mais terrível pecador. Se a nossa própria severidade de vida pode resultar em perdição, simplesmente porque o homem religioso e orgulhoso de si mesmo, em sua religiosidade e moralidade, torna-se completamente cego ao fato de sua real condição espiritual diante do Altíssimo. Um terrível pecador. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma crítica. Nós temos ouvido muito a expressão terrivelmente evangélico. Eu não sou terrivelmente evangélico. Eu sou terrivelmente pecador. E eu rogo para que Deus me salve. Eu rogo para que Deus tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia dos meus irmãos, tenha misericórdia dos meus vizinhos, tenha misericórdia daqueles que estão ouvindo essa transmissão, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós não somos terrivelmente evangélicos. Nós somos terrivelmente pecadores. E como que Jesus conclui esse ensino? Qual é a conclusão aos olhos de Cristo, não aos olhos de um homem, aos olhos de um intérprete da lei, ou um intérprete das Sagradas Escrituras, ou de um pregador? Qual é a conclusão que Cristo apresenta para nós? Verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E o meu último desafio para você é: humilhe-se na presença de Deus, e você será exaltado. Deus habita com o contrito, compungido de coração. Ele está com aqueles que reconhecem quem são e reconhecem quem Deus é. Que Deus assim nos abençoe poderosamente nessa noite. E nós vamos ouvir mais uma canção do A.D. Souto que se chama Lágrimas no Olhar. Que Deus nos abençoe. Preste bem atenção nessa canção.
grandes provações tens passado e momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto, e é tanto sofrimento. Erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada, e jamais te deixará. Erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Maravilha, meus queridos. Estamos chegando ao final, né? Infelizmente, tudo tem que acabar, né? E eu quero aqui mandar mais alguns abraços. Quero mandar aqui um abraço pro Matheus Benedito, que tá aí com a gente. Pra minha mãe, não posso esquecer, tá? Pra Patrícia Rosa, que tá conosco aqui também, tá? Quero agradecer aqui o Vinícius Yamaguchi, que foi meu aluno aqui no Colégio Evolução em São José dos Campos. Deus abençoe, Vinícius. Muita saudade de você. Quero mandar um abraço pra Cleidmar também. Boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui, não posso esquecer. O Pedro Gonçalves que está conosco, a Simone que está aqui com a gente, o Thiago Alexander, a Gladys Martins, a Edjane, Luciana Botelho. Estava sentindo falta já de um glória a Deus, viu? E ela já escreveu ali glória a Deus, então já tá ok, tá tudo dentro dos conformes, maravilha. Mandar um abraço aqui para o presbítero Giovanni também, que está aqui conosco, todos os irmãos e irmãs que separaram esse tempo aqui para estar assistindo, e vamos continuar em oração pelos nossos missionários e pelos nossos irmãos também que estão enlutados nesse tempo tão difícil, né? Que Deus continue a abençoar poderosamente a sua igreja espalhada aí por todo o canto do Brasil e do mundo, né? Tô vendo aqui também a Amanda Campos assistindo, a Mini, a Renata, um forte abraço. Muita gente vai chegando, a Vani Brito tá aqui com a gente também. Gente muito boa, Deus abençoe sua família, sua casa. Dona Célia, Angélica lá do Jardim Augusto, está sempre aí conosco, Deus abençoe, né? Deixa eu ver que se eu não esquecer de ninguém, não posso esquecer da minha querida irmã Maria José, né? Eu sempre brinco que tem a Maria José e o pastor Marcelo José, né? Não somos parentes, mas somos unidos pelo laço mais profundo que é o sangue de Cristo, não é verdade? Maravilha, Décio aqui também, quero mandar um abraço e avisar também, até lembrando aqui, vendo o Décio, irmãos, que no dia 9, agora,
os diáconos vão fazer outro plantão para receber as doações da cesta básica. E você que está com dificuldade de dar uma oferta, um dízimo ou algo nesse sentido, você poderá levar e deixar lá com os nossos diáconos. No mesmo horário, das 9 da manhã até as 12 horas, dia 9, agora 9 de maio, tá ok? Os diáconos estarão lá de plantão para receber a sua oferta de alimentos para compor as cestas básicas para entregar às famílias em necessidade. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão aqui nos assistindo, estiveram aqui conosco até o final. Deus abençoe poderosamente e até a nossa breve transmissão, que será com o pastor Aguinaldo num bate-papo, que a gente já está decidindo aí qual vai ser a temática. Bem, meus irmãos, até mais. Deus abençoe poderosamente. Até a próxima transmissão.